Meu pilar sumiu, as vigas não aparecem. Calma, respira. A gente já vai explicar porque esse é o primeiro erro que acontece aos 5 minutos de uso do programa. Vamos falar um pouco mais sobre planta. A ideia aqui, gente, vamos entender um pouco como funciona a planta no Revit e como funcionam os elementos estruturais. Lembra que eu falei para vocês que o programa ele é desenvolvido para tentar resolver um problema? O problema para os arquitetos é diferente do problema para os engenheiros, a maneira como eles entendem desenho. Eu trabalho com muitos engenheiros e a quantidade de vezes que eles me dizem que encontram arquitetos que não entendem os desenhos deles é muito grande. Então já vamos tentar resolver isso agora e eu vou explicar para vocês um pouco do que acontece. Eu vou abrir uma planta de arquitetura e vou colocar uma estrutura e eu vou comentar o que vai acontecer, tá bom? Vamos lá. Vou abrir aqui uma planta de arquitetura level 1 e vamos instalar um pilar. Aqui já vai uma dica: nem usem o pilar que consta do menu de arquitetura. Isso é uma coisa da tradição americana, de que os pilares em arquitetura são só enchimentos. Então, assim, pilar arquitetônico, esqueçam, vocês não vão usar para nada aqui no Brasil. Nós usamos o structural column, que é a coluna de estrutura. Pode ser encontrada no botão da arquitetura, aqui esse primeiro, com essa carinha mais simples, não com essa carinha grega aqui. E o da estrutura já está direto, sem considerar esse de arquitetura. Recado dado, esqueçam o pilar de arquitetura. Selecionei o pilar. Ele está aqui, ó, vocês conseguem enxergar. É um pilar de metálica. E eu vou clicar. E ele sumiu. Então, isso causa um desespero absurdo, mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu vou puxar o recadinho que está... Opa, esse recadinho. Vou puxar esse recadinho que está aqui. E ele está dizendo que nenhum objeto pode ser visível nessa planta, que a gente deveria conferir essa vista ativa, os parâmetros, visibilidades para entender o que está acontecendo, tá bom? Eu produzi aqui um diagraminha para vocês entenderem. E aqui eu já consegui achar o meu pilar. Tá vendo o pilar? Então eu estava no nível 1 e ele construiu e o pilar sumiu. Por quê? Para isso, a gente tem que entender um pouco como funciona a lógica de desenho da arquitetura em relação à lógica de desenho dos engenheiros. Quando a gente fala de um level 2, nós temos objetos hospedados nele, por exemplo, uma mesa, e para a tradição da arquitetura, como a planta funciona como se fosse uma câmera colocada a aproximadamente 1,20 m de altura olhando para baixo, eu enxergo mesas, eu enxergo o chão e eu enxergo as paredes que estão cruzando com a planta como se fossem cortes. Se forem paredes mais curtas, eu enxergo esses trechos de paredes como se fossem em vista. Se eu tiver uma mesa no andar de baixo, não vai ser visível para a planta do nível 2. Eu precisaria pedir uma planta do nível 1. Até aqui tudo bem, certo? Uma planta, quando o arquiteto fala uma planta de forro do nível 2, é isso que ele está entendendo. Ele está entendendo uma câmera virada para cima, olhando para o teto do nível 2. É como se nós entendêssemos que existe um aquário, que é o nível 2. Passou esse aquário, passa a ser o aquário do nível 3. E desceu desse aquário o aquário do nível 1. Então, uma planta de arquitetura do nível 2 está olhando para baixo e uma planta de forro está olhando para cima. A planta do nível 3 está olhando para baixo. A estrutura não pensa assim. Quando você pede para um engenheiro uma planta de estrutura do nível 2, é isso que ele está entendendo. Ele está entendendo o observador dele como se fosse um morcego pendurado de cabeça para baixo, olhando. Ele está olhando do ponto de vista de uma planta de forro. Mas o importante para ele aqui é mostrar para quem estiver olhando a planta dele como se estrutura o piso 2. Não o que está em cima do piso 2. E isso gera muita confusão, mesmo em profissionais com alguns anos de profissão já. O programa tenta resolver o problema e os hábitos de cada um desses agentes. Tenta resolver a questão do arquiteto e tenta resolver a questão do engenheiro.
Os elementos que são da estrutura, eles tendem a ser engrossados para baixo. Então eu hospedei no level 1 e ele afundou o pilar. Só que eu estava numa planta de arquitetura. Quando eu olhei para isso, não mostra nada, não existe pilar. Mas o pilar foi colocado. Só que ele foi colocado para quem está olhando isso. Então vamos prestar um pouquinho mais de atenção aqui. Se eu selecionar a planta, eu tenho a palette de properties adaptada para falar sobre essa planta. Lembram? Floor Plan, Level 1. Não tem nada selecionado, está valendo as propriedades da visualização. Se eu procurar um item aqui, eu vou ver um chamado View Range. É a profundidade de vista dessa planta. Eu vou clicar no botão Edit. Não bastasse nisso, eu tenho um showzinho aqui, eu vou ter uma imagem que vai ser bem mais clara. Ele parte do princípio que existe um limite aqui, que eu vou chamar de 2, que ele está chamando de Cut Plane, o plano de corte. E o Cut Plane, ele toma como base, ele está hospedado no Associate Level do Level 1, a 1,20 m de altura. Então é como se o obturador da câmera estivesse a 1,20 m de altura. Posso mudar para 1,5 m? Posso mudar para 1,60 m? Pode, é só trocar aqui. O 3 é até onde ele enxerga. É o bottom. 3 aqui, ó. É o range primário. É até onde ele enxerga para baixo. Objetos para baixo disso não são visíveis. Que é o que acontece com lajes, vigas, lajes estruturais, vigas e pilares, né? Daquele andar. Ele está enxergando com offset de 0, então tangencia o piso acabado. Vou colocar assim. Aí ele tem um agregado de informação, que é o nível 1, que é o topo, que aqui está colocado com 2,30. Aí você pode pensar, poxa, mas para cima do plano de corte, que relevância tem isso? As famílias no Revit têm algumas manias. Algumas famílias têm um desempenho diferente, se lidam com um jeito diferente ao plano de corte. Então, por exemplo, o casework, que é marcenaria, tende a mostrar os elementos mesmo para cima. Não respeita muito essa regra. Ela mostra mesmo que haja algum elemento para cima. Faz até sentido. Na marcenaria, às vezes você tem um armário mais para cima, tal. Muitas vezes você quer mostrar ele tracejado e ele já tenta responder essa questão para você. Determinadas plantas, você pode, nesse range para baixo aqui, ter, por exemplo, um ralo sifonado, uma tubulação, você pode optar por mostrar esse elemento. Se você quiser mostrar esse elemento, você precisa ter uma profundidade de campo que enxergue ele para baixo. Tá? O mesmo acontece com os valores invertidos, né? Com os valores invertidos para a planta de fogo. Então, a estrutura seria mais próxima de uma planta de fogo. Ainda assim, não é bem isso. Então, vamos dar uma olhada aqui. Se vocês lembram do vídeo anterior, eu ensinei como vocês abrem plantas de um level que ainda não tem essas plantas emitidas. Aonde que era mesmo? Aba View, Plan View. Nós fizemos isso para Floor Plan. Vamos fazer para a planta de forro. E eu pude dizer que eu gostaria de ter uma planta de forro do nível 3 que eu não tenho aqui. Então vamos ver se a gente enxerga aqui o nosso pilar. Também não enxerga no nível 1. Porque esse é uma planta de forro da arquitetura. Então vamos tentar abrir plantas agora de estrutura. Structural Plan. Eu não tenho tema de Structural Plan, por isso ele está me oferecendo os 3 levels. Eu vou selecionar os 3 e vou dar OK. Structural Plan está resumidinho aqui. Não é o nível 2. Vamos para o nível 1. Olha o pilar aqui. Então ele já começou a enxergar de um jeito melhor. Tá? Vamos corrigir aquele pilar? Vamos olhar aqui em 3D para vocês verem. Pronto. Selecionei o pilar.
e posso mudar as características dele. Em vez dele estar no nível 1 a 2,5 metros enterrado e chegando no seu topo a 0 do nível 1, eu vou mudar isso. É um pilar que ele chega até o nível 2 e ele começa a 0 do nível 1. Então agora ele está posicionado corretamente. Ó. Tudo bem? Vamos voltar agora para as plantas estruturais. No 3 não aparece. No 2 aparece. Ó. E no 1 aparece também. Então ele já está com o filtro mais azeitado. Eu poderia, inclusive, produzir plantas. Alguns engenheiros preferem enxergar os elementos. Engenheiros de pré-moldados, às vezes até optam por fazer a representação mais parecida com a arquitetura para já resolver logo esse problema de comunicação. E aí eles mudam o critério deles enxergando por cima, olhando para baixo. Alguns engenheiros, principalmente o de obras de moldado em loco, gostam de representar o contrário, gostam de ser uma planta de forro. Olha que interessante, quando a gente seleciona uma planta estrutural, se você chamar o Edit Type, que é a configuração de agrupamento, né, são todas as plantas dessa natureza aqui, você pode decidir se a sua direção da vista é para baixo ou para cima. Então eu poderia aqui fazer uma representação, por exemplo, mudar o nome aqui e colocar que essa Sculptural Plan olhando para baixo, para deixar o mais claro possível. E aí eu ponho Down. Essa planta, eu vou olhar na minha View Range, e ele está a 30 centímetros de altura do nível 1 e está olhando até menos 1.2, por isso que ele enxergou o pilar lá. Tá? Mas vamos fazer uma coisa mais parecida com a da arquitetura. Eu vou colocar 1.2, vou colocar 1.2 aqui, vou colocar 0 e vou colocar 0. E vou olhar para a estrutura aqui também, 1.2, 1.2, 0 e 0. Ó, no nível 2 ele já não enxerga, tá vendo? No nível 3, 1.2, 1.2, 0 e 0. E aí, eu vou duplicar essas vistas. Eu vou duplicar o level 1. Vou duplicar o level 2. E vou duplicar o level 3. Vou selecionar um deles. Vou clicar em Edit Type. E vou criar o conceito de olhando para cima. Vou duplicar, olhando para cima. Vou mudar o critério aqui para Up. E vou mudar a informação de View Range, dizendo que esse observador está a menos 1.2, ele está enxergando até 0, e ele está enxergando até 0. Esse segundo vai ser para cima também. No meu cardápio de opção eu posso trocar por familiares parecidos. E na minha View Range eu vou atualizar os valores para menos 1.2, 0, 0. E no meu nível 3, eu vou colocar menos 1.2, 0, deixa eu só ver o valor que eu não lembro agora. Menos 1.2, 0 e 0. Tá. Vou trocar, olhando para cima. Menos 1.2, 0 e 0. E no nível 2, eu vejo o pilar. Vamos entender aqui. No meu nível 2, eu vejo o pilar. Tá vendo? Estrutural do level 2. Esse daqui enxerga pelo critério que eu estava explicando para vocês. E por esse critério, olhando para baixo, tem que ser do nível 1, porque ele está pegando esse pilar em corte.
Mas eu diria que boa parte da estrutura vai ser bem visível aqui. Então, se eu for desenhar, por exemplo, uma viga que está hospedada no nível 2, e eu traçar essa viga aqui, ó, vou ver a viga. Vou deixar em Fine para a gente chegar à viga, tá vendo? Se nós recorrermos agora à vista sul, em Fine, porque pelo sistema americano, se eu tiver em Course, ele vai mostrar um nifilar só na planta. Então aqui eu tenho que passar para Fine para enxergar a silhueta da viga. Ela é visível nessa circunstância. Beleza? Espero que assim tenha ficado claro, gente. Até a próxima.